Caríssimos, René de Paula Júnior falando. Eu vou fazer um demo aqui. Não é um demo do Radinho de Pilha. Na verdade, o Radinho de Pilha é um projeto meu pessoal em que todo santo dia eu gravo só em áudio mesmo, não em vídeo, alguns comentários sobre notícias, tendências de tech e tal. Para mim está sendo um deleite fazer isso daqui. Mas eu nunca fui um expert em áudio, né? E para melhorar a qualidade da experiência de quem está acompanhando o Radinho, eu fiz o quê? Eu fui atrás do Audacity. Audacity é um software gratuito, você pode baixar, tem para Mac, PC, Linux, o diabo, e que ele não deixa nada a dever a alguns softwares que são muito mais caros, tá? Então, só para mostrar para vocês como é que eu costumo, fazer todo santo dia, eu vou pegar e vou simular um fluxo diário de gravação do Radinho de Pilha. Tá? Então agora, antes de começar esse screencast aqui, eu peguei o meu microfone, gravei num lugar relativamente ruidoso, né? E aí eu importei os arquivos para o PC e vamos que vamos. Tá? Esse aqui é o Audacity, eu vou fechar só para a gente começar do zero, né? Só para a gente fazer tudo de novo. Abri aqui o Audacity. Cara, não é a interface mais amigável e moderna do mundo, mas a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar aqui. No radinho, para não ficar só a minha voz ao fundo, eu criei uma trilha de mentirinha que são os passarinhos cantando. Tá aí os passarinhos? Posso tocar para vocês verem? Olha aí que beleza, né? Passarinhos tocando e tal, a vida é bela. Tá, então tá bom, esses são os passarinhos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou importar agora o arquivo de áudio que eu gravei só para a gente fazer esse demo aqui, tá? Que acho que esse Zoom 2 aqui é um arquivo Wave. Tá? Vocês estão vendo que ele é mais curtinho que o outro. Como ele é mais curtinho que o outro, eu vou até mostrar para vocês agora mesmo uma das funções mais simples, que é a seguinte, ó, eu selecionei só a onda de cima aqui, só a curva de cima, selecionei, Edit, Delete. Tá? Pelo menos a trilha agora está com um tamanho mais ou menos razoável. O que acontece? Como as duas trilhas estão juntas, se eu clicar e tocar, elas vão tocar juntas e eu não vou conseguir trabalhar isoladamente. O que eu faço? Eu vou parar, eu clico em Mute e por enquanto eu só vou trabalhar nesse arquivo aqui de baixo, tá bom? Para facilitar, eu vou clicar aqui na lupa e vou dar um zoom para eu ter um pouquinho mais de controle do que eu estou fazendo. Eu gravei esse arquivo em condições meio ruins, tinha um ruído de fundo chato. Tá bom? Se eu pegar aqui logo no comecinho, selecionar um trecho, eu não sei se vocês vão conseguir perceber, eu vou tocar, esse daqui é o ruído de fundo, ó, não sei se vocês notam, eu noto, né? É um lugar barulhento. O que eu quero fazer? Eu quero, na verdade, eliminar, porque em alguns trechos, vamos pegar um trecho como esse, a hora que eu estou falando, o ruído, vou tocar de novo. Tem um ruído chato no fundo. Aqui igual, um outro trecho. Minutos de gravação. Está lá o ruído chato no final. Fundo. Putz, como é que eu faço para eventualmente ficar livre desse ruído? E aí vem um dos primeiros efeitos que eu acho que são bacanas. Tá? Antes de mais nada, vamos tomar uma precaução que é sempre boa. Eu não gravei necessariamente no volume ideal. Então seria bom se a gente conseguisse corrigir isso levantando isso para um volume normal. Por isso eu vou usar a função Normalize. O que a função Normalize faz? Ela faz com que o som tenha o mesmo o volume de cabo a rabo. E não mudou muito. Por que não mudou muito? Porque aqui, como vocês podem ver, já tinha um pico de áudio aqui, eu devo ter tossido, espirrado, sei lá o quê, que na verdade não tem muito como levantar esse cara. Então eu vou fazer um truque, que é o seguinte, como eu tenho esses picos, eu falo, eu quero ficar livre dos picos, cara, como é que eu faço? Eu clico aqui, venho num efeito chamado Limiter, eu falo, olha, vamos fazer o seguinte, para mim, o meu volume ideal, aqui está uns 6 aí abaixo, uns 6, 7 decibéis abaixo aqui, o que tiver dali para frente, você dá uma segurada e acerta. Pronto. Ele tirou um pouco os picos, levantou o resto, vocês percebem que até ficou mais fácil de ver aqui o ruído, vamos ver o ruído agora? O ruído vocês devem estar percebendo um pouco melhor. O que eu vou fazer aqui, cara? Como esse ruído é chato, eu vou vir num efeito chamado redução de ruído. Primeira coisa que eu faço, eu selecionei aqui um lugar que só tem o ruído, certo? Um trecho que só tem esse ruído constante. Eu clico Get Noise Profile. Em princípio, agora que ele sabe mais ou menos o que é ruído, eu posso vir num trecho como esse daqui, que tem voz e ruído, eu vou lá de novo no Noise Reduction, e aí eu faço alguns testes.
Bom, se aquele é o perfil de ruído, o que acontece se eu tirar, sei lá, 8 decibéis? Aí eu dou um preview. Ponto final. Ok? Vocês sentiram alguma diferença? Será que vale a pena baixar mais? Será que vale a pena baixar 15? E ponto final. Ok? Ok. Será que vale a pena baixar mais? 20? Será que isso vai começar a distorcer? Ok? Ok. Então vamos deixar uma coisa relativa, não muito agressiva, vou baixar 15 decibéis. Vou dar ok. E agora vamos ver só que eu só apliquei a esse trecho. Né? O que acontece, por que eu fiz isso? Até para começar a tocar um pouquinho antes e ver se vocês percebem a diferença a hora que entra no trecho sem ruído e a hora que sai do trecho sem ruído. 10 minutos de gravação e ponto final. Ok? Então é isso. Notaram a diferença? Espero que sim. Então o que acontece? Eu vou dar undo, eu vou selecionar de novo a onda inteira e vou mandar ele repetir essa redução de ruído. Cara, em princípio já está bem melhor do que estava, certo? Mas eu sou um pouco chato, eu vou querer, na verdade, compensar um pouco o ambiente em que eu gravei e vou fazer uma coisa que eu sempre faço, que é dar um pouquinho mais de grave para deixar a voz um pouco mais encorpada. Eu estou tirando um pouquinho do agudo para tirar um pouco da reverberação. 3, 2, 1, pum, fiz isso. O que mais que eu vou fazer agora? Nesse exato momento, vocês percebem que tem um desnível razoável. Como eu não sou um locutor profissional, tem trechos em que o áudio está muito mais baixo e o áudio está muito mais alto. Então eu vou usar um outro efeito aqui, que é um efeito bacana, chamado compressor. O que o compressor faz? E aí vale a pena, depois com o tempo vocês aprendem quais são os ajustes e tal. Ele vai fazer o seguinte, o que tiver muito alto ele dá uma segurada, o que tiver muito baixo ele dá uma levantada e deixa as coisas mais ou menos estabilizadas. Pronto, tá vendo? Ele deu uma... Opa, tem aqui um efeito colateral que ele fez a mesma coisa com ruído. Eu vou dar undo. E eu, na verdade, eu só vou usar o compressor aqui no trecho em que eu falei, tá? Porque senão ele vai também levantar o ruído, isso não é legal. Eu venho aqui, compressor, boom. Ficou só no trecho que eu quis, certo? Eu acho que para mim já está bom, mas aí o que acontece? Tem um trecho gigante aqui que não me interessa, eu vou vir aqui, deletar. Tem um trecho no final que não me interessa, eu vou vir aqui, vou deletar. Aqui na trilha do passarinho eu vou tirar o pedaço sobrando, edit, delete. Agora a gente vai para um pedaço interessante que é o seguinte, do jeito que está, ó, eu ativei de novo os passarinhos. Corrigir e acertar os... Eles são muito altos. Tem um truque bacana aqui, eu vou selecionar só os passarinhos e vou dar um efeito chamado Auto Duck. O Auto Duck, o que ele faz? Ele presta atenção na outra faixa. Quando eu estou falando na outra faixa, ele mantém os passarinhos baixinhos. A hora que eu dou um silêncio, ele dá uma levantada automaticamente. Então ele fica meio que regulando, né, a intensidade da trilha de fundo, poderia ser uma música, por exemplo, que eu não sei escolher, por isso que eu ponho um passarinho, então eu vou dar Auto Duck. Pronto. Então aí nos trechos em que eu fiquei mais quietinho, ele automaticamente se levantou. Né? Agora o que acontece? Só para dar um acabamento um pouco melhor, vamos aproximar aqui. Vou selecionar o comecinho dos passarinhos e vou dar um fade de entrada. Aqui no final, para não terminar de repente, eu vou dar um fade de saída. Tudo bem? Vamos tocar? E montar os meus arquivos do radinho de pilha. Talvez os passarinhos estejam um pouco altos. O que eu faço? Eu venho aqui e baixo alguns decibéis só dessa trilha. Uns 2 decibéis. Tá, montar os meus arquivos do radinho de pilha. Então estou pegando um pequeno arquivo aqui. Satisfeito com essa bagunça toda. Eu pego isso daqui e exporto não o áudio selecionado, mas o áudio todo, as duas faixas mixadas, e aí é só escolher qual é o formato que eu vou usar. Pode exportar como Wave, posso exportar como MP3, aí eu escolho qual é o bitrate que eu quero, vamos supor que eu queira 320, que é o máximo, teste, screencast, dou OK, aí você tem todas essas opções, né? Variável, médio, constante, fica a seu critério. Eu posso colocar umas tags aqui no arquivo, René de Paula Júnior, o arquivo vai estar guiado, 1, 2, 3, exportou rapidinho. Meus caros, isso era para demonstrar esse cara chamado Audacity, é assim que eu tenho feito os áudios do radinho de pilha. Vamos ver agora o radinho de pilha, como é que ele está? Vou pegar uma faixa qualquer aqui, essa a gente já ouviu, essa daqui, ou essa daqui está um pouco melhor.
Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior de novo aqui no Radinho de Pilha. Minha voz. Hoje eu quero falar de uma das tecnologias. Espero ter sido útil, prestem atenção novamente. Estamos aqui, audacityteam.org. Meus caros, grande abraço, René de Paula Júnior falando e até a próxima.